Nosso estudo de hoje. Nós estávamos lendo durante esse mês um livro do André Luiz chamado Agenda Cristã. É um livrinho pequenininho, fininho, onde ele nos traz em 50 capítulos várias orientações de como nós devemos proceder para tornar a nossa vida mais fácil e mais agradável aos olhos do Senhor, dentro do conhecimento cristão que o Espiritismo nos traz. A gente pergunta, agenda cristã. O que é uma agenda? Agenda é um caderno de anotação, todo mundo faz, né? É uma lista dos compromissos ou de um programa de ações que a gente tem, não é? Essa palavra agenda, ela vem do latim e quer dizer coisas que devem ser feitas. Eu, no meu escritório, tenho que ter uma agenda ali, porque sem agenda eu não sei nem onde eu estou. É necessário, né? Mas agora que nós sabemos realmente o que é uma agenda, o que é uma agenda cristã para o Espiritismo? A agenda cristã, gente, é um manual de conduta moral, de vigilância e de reforma íntima, que nesse caso aqui, ó, nos veio ditado pelo espírito de André Luiz, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? E essa obra funciona como um guia prático para o nosso dia a dia e foca em transformar os ensinamentos de Jesus em nossas atitudes concretas no dia a dia, no cotidiano. Como eu disse, contém 50 orientações, 50 capítulos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para que nós possamos cumprir, ou pelo menos tentar cumprir, o mandamento do Senhor que diz, amai ao próximo como a ti mesmo, e o mandamento do Espiritismo cristão, que diz que fora da caridade não há salvação. Nos 50 capítulos ditados por André Luiz, com a sabedoria e a visão da espiritualidade maior, nós vamos encontrar conforto, orientação segura e lições de autocontrole para as nossas ansiedades e situações inesperadas que surpreendem a todos em algum momento da vida. São 50 capítulos. Nosso tempo não permite falar de todos os 50. Então, nós escolhemos 4 capítulos aqui que, em nossa humilde opinião, refletem tudo e que o André Luiz quis nos dizer. Certo? E são 4 capítulos para conversar, porque esse livro, gente, é um manancial de sabedoria que demandaria muito tempo para a gente estudar. Então, primeiramente, nós vamos aqui na questão número 1. Na questão número 1, chamada Imperativos Cristãos. Nessa questão número 1, ele nos passa o quê? Alguns ensinamentos, algumas orientações de como nós devemos viver melhor. Que nós devemos aprender de que forma? É com soberba? Não. Humildemente. Ensinar é o quê? Só falar? Não. A gente ensina melhor praticando, mostrando como se faz, não é mesmo? A gente ensina melhor pelo exemplo do que pela palavra. E amar. Amar como? Edificando, construindo um amor universal, sem aquela triste, tosca ideia de posse que a gente acha quando a gente ama, é meu, é minha. Não, é ao lado, não é grudado, não é atrás, não é na frente, é edificar junto com todas as pessoas que nós amamos, não é? E quando nós tivermos que temer alguma coisa, o que nós temos que temer? É a nós mesmos, porque nós somos o nosso maior inimigo. Nossos pensamentos, nossas atitudes são os nossos inimigos com toda certeza.
E quando tivermos que sofrer, vamos aproveitar esse sofrimento para a nossa evolução espiritual. Quando formos falar, vamos sempre tentar construir algo de bom com as nossas palavras. E quando formos ouvir, vamos tentar ouvir sem malícia, gente, sem julgar a pessoa que está falando. Porque quem somos nós para julgar alguém? Nada, não é mesmo? Quando formos amparar o próximo, vamos amparar sem cobrança, levantando aquela pessoa. E quando formos agir, sempre pelo bem geral, sempre colocando o bem geral nas nossas ações. Quando formos corrigir com bondade e perdoar, gente. Perdoar sempre, sempre, sempre. Não é essa? É a primeira orientação do livro Agenda Cristã. E nós falamos sobre essa primeira orientação porque sem conseguirmos colocar em nós pelo menos a metade desses primeiros ensinamentos aqui, a nossa agenda cristã não vai estar completa, que significa que não estaremos fazendo o que Jesus nos pediu que fizéssemos. Ok. Aí, gente, nós temos muitos momentos na nossa vida. Momentos de alegria, momentos de paz, tudo. Mas nós temos também os momentos graves. Lá na questão número 10, o André Luiz nos fala e nos orienta sobre como agir nesses momentos graves. Ele nos diz principalmente o quê? Que nesses momentos nós devemos ter calma, paciência, serenidade e atenção. Calma. Vamos à calma, gente. Olha, a vida pode nos trazer luta, bom estado de luta, assim, como traz. Mas o estado de guerra constante nunca traz uma vida boa, de jeito nenhum. Por quê? Porque todas as circunstâncias da nossa vida, que são filhas dos desígnios superiores, ou seja, não existe acaso. Aquilo que acontece na nossa vida não é por acaso, aquilo já estava escrito pela espiritualidade, ou nós pedimos, ou fomos forçados a aceitar. Então, todas as circunstâncias, elas nos modificam a experiência terrena a cada minuto, principalmente as circunstâncias inesperadas, né? Sempre nos modificam. Então, gente, vamos evitar ficarmos ansiosos e principalmente evitar, sabe o quê? As lágrimas inoportunas. Chorar é bom, chorar para desabafar, mas chorar sempre não, sabe por quê? Porque o pranto, gente, ele pode complicar, tá, a questão que nós temos a resolver e não vai resolvê-la de jeito nenhum. Então vamos tentar manter a calma. É difícil? Muita, Valerinha, não dá conta às vezes não. Mas a gente tenta. E o que André nos ensina também? A termos paciência. Com paciência aqui nós vamos entender principalmente o domínio próprio. Porque se nós não conseguimos nos dominar, não vai adiantar a gente tentar buscar o entendimento daquela pessoa que não nos compreende ainda. Como é que nós vamos fazer isso sem ter domínio próprio? E principalmente quando a questão a ser resolvida, quando o momento grave traz uma questão extremamente complexa, extremamente difícil, às vezes a gente não tem que resolver na hora, não. Vamos esperar mais uma semana, vamos esperar mais um mês para poder solucionar aquilo, porque, gente, o tempo muitas vezes traz a resposta, porque o tempo nunca passa em vão, de forma alguma, né? Quando nós vamos defender alguém,
Vamos tentar fazer isso em silêncio. Não vamos jamais penetrar no que André Luiz chama de círculo barulhento. Porque existem pessoas que fazem muito ruído por uma simples questão de gosto, de gostar de fazer bagunça. Não existe necessidade. A gente vê isso todo dia acontecendo, vê? Na nossa casa, no nosso círculo de trabalho, não é mesmo? No nosso círculo de amigos, às vezes até desconhecidos que passam por nós, você percebe que aquela pessoa está tumultuando pelo prazer de tumultuar. Não é assim que nós vamos conseguir sanar um momento grave, não é mesmo? E a serenidade? Porque calma não é a mesma coisa que serenidade. A calma é uma montanha naquele momento, a serenidade é um aprendizado que nós vamos tentando construir todos os dias e que é permanente, como a gente vê nas receitas de remédio aí, de uso contínuo, não é? Realmente. Então, por serenidade, nós temos que entender também a prudência. É ter prudência nas resoluções e nas atitudes. Muitas vezes a gente erra, né? A gente erra assim desastradamente, porque nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Então nós erramos também. Quando isso acontecer, gente, não vamos precipitar no desespero, não. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. E é nesse momento que nós temos que estar aprendendo a serenidade para podermos visualizar tudo à nossa volta e não errarmos desastradamente pela primeira vez ou novamente. E finalmente termos atenção. Por quê, gente? Porque nos instantes graves, a nossa realidade espiritual se torna mais visível para nós e para os outros. E quando nós dissemos outros, nós estamos dizendo os outros encarnados e desencarnados também. Então nós nos tornamos um alvo mais fácil para todos, né? Olha, em qualquer opinião que nós formos dar sobre uma pessoa, vamos ter cuidado. Sabe por quê? Porque em outras ocasiões, outras pessoas vão ser chamadas a dar a sua opinião sobre nós também. E como nos momentos graves a nossa realidade é mais visível a todos, vamos tentar falar que da nossa boca saia sempre o bem, porque de qualquer pessoa nós temos algum bem para falar. Ninguém é totalmente bom, nem ninguém é totalmente mal. Então vamos falar, e com isso nós vamos estar dando um exemplo também para outras pessoas quando forem se referir a nós. O André Luiz nos diz assim, ó: em hora alguma proclame seus méritos individuais. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Está lá nesse livrinho, no Agenda Cristã. A outra questão, gente, está lá na questão 43. São os problemas pessoais. Quem de nós não tem problemas pessoais? Podem ser financeiros, problemas próprios, doença nossa ou de uma pessoa querida, incompreensão daqueles de quem esperávamos entendimento, isso acontece demais, choques de opinião no nosso círculo íntimo ou no nosso círculo de trabalho, não é mesmo? Isso leva a quê? Ao desgaste emocional e espiritual nosso e das pessoas que conosco convivem, não é? Então, gente, como é que nós vamos vencer os nossos problemas pessoais? Primeiro pela fé viva. Só que a fé, gente, ela não é um patrimônio que a gente já nasce com ele, ele é intransferível, não. A fé é uma conquista pessoal que nós vamos conquistando todos os dias, pedindo a Deus e a espiritualidade que nos fortaleça pela fé.
Porque a felicidade é legítima, gente. Não é uma mercadoria que se empresta ou que se compra, não. É a realização íntima de cada um de nós. É a mesma coisa, a graça do céu, que não vai descer aqui de qualquer forma, não. Tem que ser merecida por nós. E tudo isso a gente consegue através da fé. A outra característica que nos faz vencer é a caridade. Gente, e quando eu falo de caridade aqui, estou falando da caridade que a gente faz para os outros e da caridade que a gente faz para nós mesmos, que é a melhor caridade que a gente pode fazer. É para nós, é a nossa própria cura, feita por nós, e nos cabe executá-la por nós mesmos, em nós mesmos, para nós mesmos. Através do quê? Através do conhecimento e da mudança íntima. Mas esse conhecimento, gente, ele não é uma construção de alguns dias, não. Ele é obra do tempo. E a fortaleza moral? Com o conhecimento, com a fé, com a caridade, vem a fortaleza moral, que não é um produto que a gente consegue porque outras pessoas pediram para nós, oraram, pedindo que a Ana Cláudia disse, Senhor, eu estou orando para o Senhor fortalecer a Valéria. A espiritualidade vai ouvir, mas não é o suficiente. Essa fortaleza, ela provém do nosso próprio esforço, onde? Na resistência. Resistirmos sempre dentro do bem. E daí vem o quê? A esperança. Aquela esperança fiel, só que essa esperança ela não vai se fixar assim no nosso coração, na nossa pele, através de um simples contágio, não, viu? Ela é fruto da compreensão do mais alto e da compreensão mais alta que vem para nós através da espiritualidade. E tudo isso vai gerar o quê? Vai gerar o amor universal, com a prática da caridade, para nós e para os outros, em cada passo, em cada situação, em cada problema. Nós gostamos muito de falar de paraíso e de purgatório. Desde criança a gente vai falar no Senhor Paraíso e no Senhor Purgatório, não é mesmo? Mas o paraíso, gente, ele jamais, e esse paraíso é o quê? É a alma tranquila, é o bem-estar, é a paz. O paraíso nunca vai ser adquirido pela compra. Nós nunca vamos pagar para conseguir o paraíso, não. Ele é atingido através do quê? Da nossa boa vontade para fugir do purgatório ou do inferno, da nossa própria consciência. O que é esse inferno e esse purgatório? Esse inferno e esse purgatório são as situações que nós nos colocamos quando não sabemos vencer os nossos problemas pessoais. Não é? Aí vem de novo o André Luiz e diz assim, ó, nós falamos há pouco do amor universal, que nós conseguimos com isso, né? Ele diz que o verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo, é fonte cristalina e inexaurível do Espírito Eterno. A proteção da esfera superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos nas sombras. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Então nós temos que buscar, porque Jesus, a espiritualidade, são muito educados. Eles não vão invadir a nossa vida e o nosso coração. Eles vão esperar ser convidados. Não é mesmo? E aí, gente, nós pegamos aqui a última questão, a questão 49, que chama-se ajude a si mesmo. O que nós vamos poder fazer, então, para conseguir nos sagrarmos campeões, né, vencedores, com os problemas graves, nos momentos difíceis? O que nós podemos fazer, gente? A fé é sempre fé, né? Ao invés de amargura, vamos ter a fé, porque a fé combate a amargura. Vamos cultivar o bem, porque o bem combate o mal.
e vamos ter admiração pelas pessoas que encontramos na nossa jornada, ao invés de invejá-las. Vamos combater a indiferença que nasce em nós quando o momento está difícil, com o quê? Com conhecimento da doutrina espírita cristã. Vamos combater o pessimismo com a sabedoria. Gente, a fé. Nos momentos de amargura, nós não podemos permitir que as tristezas governem o nosso destino. Não é? Não vamos apagar nunca a luz da fé que nós temos nos dias claros, nos dias de felicidade. Por quê? Para que nunca nos falte a luz nos dias sombrios. Porque assim estaremos fortes, não é? E o cultivo do bem? Todas as vezes que nos encontramos diante do mal, e quando eu falo mal aqui, estou dizendo só do mal que fazem a nós, não. Estou dizendo dos vícios que o nosso espírito carrega também. Orgulho, egoísmo, falsidade, etc, etc, etc. Todas as vezes que nós estivermos diante do mal, não vamos nos esquecer nunca, gente, que o ideal superior, que é objeto da nossa admiração e é objeto e motivo de estarmos aqui, qual seja a nossa evolução espiritual, esse objeto do ideal superior, ele tem que se corporificar nos nossos caminhos, e é nós que vamos fazer isso, não é? Não vamos, então, nos prender ao mal. Mas aí a gente fala assim, não, mas se eu não vou me prender ao mal, eu tenho que me afastar daquela pessoa que me faz mal. Mas não tem não. Nós podemos nos afastar do mal, mas não podemos nem devemos deixar as obrigações de fraternidade para com aquelas pessoas que foram atingidas pelo mal. É a caridade. Falamos no começo do nosso bate-papo aqui, ó, fora da caridade não há salvação. Então, é assim que a gente cultiva o bem também, não deixando que o mal se assenhore de nós, mas jamais nos permitindo deixar de oferecer auxílio e ajuda àqueles que foram atingidos por ele, seja qual for o tipo do mal. Aí eu coloquei aqui, ó, que nós devemos ter admiração e não inveja das outras pessoas. Falamos agora nisso. Nem todo mundo é totalmente bom, nem totalmente mal. Muitas vezes a gente acha o telhado do vizinho muito mais bonito que o nosso, né? O jardim do vizinho é uma beleza, as flores dele são lindas. No meu caso, principalmente, que eu não sei mexer com flor de nenhum. Minha filha faz uns vasos maravilhosos que crescem. Eu já consegui matar até orquídea de plástico, só para vocês terem uma ideia. Tá bom? Orquídea de pano. Minha filha uma vez me deu uma orquídea linda, com uma seda linda, branca. Eu coloquei no meu escritório. Foi passando o tempo, foi a poeira ali na orquídea. Falei, eu vou lavar, né? Vou deixar ela branquinha de novo. Catei um balde cheio de omo, enfiei a orquídea lá. Só que eu esqueci que eu tinha colocado ela lá. Aí uns 3 dias depois, quando eu lembrei que eu fui tirar, saiu só a haste. Cadê a orquídea? Foi-se. Minha filha falou assim, mãe, a senhora conseguiu matar até uma flor de plástico. Eu falei, eu sou excepcional. Então não contem comigo para isso. Mas o vizinho, gente, ele tem muita coisa que nós podemos admirar também. Então vamos procurar aquilo que nos traz admiração no próximo, ao invés de ficar buscando sempre algo para criticar. Porque quando a gente critica alguma coisa do próximo ali, critica muito, é porque nós estamos invejando ele daquilo que ele tem. Entendeu? E a inveja, gente, além do orgulho, do egoísmo, de tantos outros, é um dos maiores vícios que a gente pode ter, porque ele dói no povo e dói na gente também. Dói muito, né? Pois é, exatamente. E aí? E frente à indiferença? Não estou falando da indiferença que as pessoas têm por nós. Estou falando de quando nós sofremos tanto,
mas sofremos tanto que nos tornamos indiferentes à fé, indiferentes ao amor da espiritualidade por nós. Como é que nós vamos combater isso, gente? Com conhecimento da obra espírita cristã. Não vamos nunca retirar da nossa experiência terrena os fundamentos espirituais, tá? Não vamos esquecer que a justiça institui uma ordem universal, mas é só o amor que dilata essa obra de Deus. Esse amor universal. E finalmente aqui vamos combater o pessimismo, porque pessimismo é terrível. Pessoa pessimista, gente, ela não consegue enxergar um pontinho positivo em nada. É difícil conviver com uma pessoa pessimista. Mas nós podemos usar o quê? A sabedoria. Não devemos deixar que nos falte tempo para cultivar o quê? Aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é eterno, que é positivo. Não vamos fugir nunca das lições da estrada evolutiva, gente, de jeito nenhum, por mais difícil, por mais dolorosa que ela nos possa parecer. Por quê? A fim de que a vida mais tarde nos abra esse santuário, o santuário da sabedoria. E tudo isso aqui, gente, ó, fé, cultivo do bem, admiração, conhecimento, sabedoria, tudo isso é sinônimo do quê? Do amor universal que Cristo nos deu e nos pediu. E finalizando, André Luiz diz, ó, amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça, né? Então essas são as principais lições do livro Agenda Cristã que nós trouxemos hoje. E nós agradecemos a atenção de todos e pedimos mais uma vez a Jesus, governador da terra, Maria Santíssima, e aos espíritos tutelares da nossa casa serva, que continuem abençoando o nosso trabalho da noite de hoje. Vamos pedir para o nosso irmão nos encantar com mais alguma música. Gratidão a todos.